Certo, então, parte de memória virtual que a gente começa hoje. Vou voltar aqui para o começo. Então, a ideia da memória virtual é auxiliar na execução do sistema operacional, porque eu tenho aqui desse lado, por exemplo, a memória RAM, e a memória RAM é pequena. Então, o que eu uso? Como se eu usasse aqui o HD como memória virtual. Então, por exemplo, aqui na memória RAM, eu vou ter um pedaço que é utilizado pelo sistema operacional. E o resto que sobra aqui na memória RAM, os processos começam a usar a memória RAM. Então, se eu abro um processo A, ele vai começar a usar um pedaço da memória RAM. Se eu abro um outro processo B, mesma coisa. Né? Só que, e quando chega nesse caso aqui, né, que a memória RAM está cheia, o sistema operacional vai fazer o quê? Usar a memória virtual para deixar você continuar trabalhando. Né? Então, por exemplo, se eu quero abrir um processo C do jeito que está agora aqui, o sistema operacional vai deixar. Né? Então, por exemplo, quando eu quero abrir um novo processo C, é como se ele pegasse esse A que está aqui, joga para a memória virtual. Jogou o A para a memória virtual, o C que vai ser executado agora consegue ser jogado para cá. Isso é a ideia do swap. Na hora que a gente coloca a memória virtual, a gente vai carregar parcialmente só esse processo. Então é como se eu quero executar o A de novo. Vamos supor que o A não está aqui, está o C, né? E eu quero executar o A nesse momento. Se eu quero executar o A nesse momento, o que vai acontecer? Com a ideia da memória virtual, eu vou carregar parcialmente ele. Então eu poderia, por exemplo, apagar o B daqui, vamos supor que o A não cabe aqui em cima. Eu carrego o A só parcialmente, como se eu carregasse só o comecinho do A, o pedacinho, como se essa parte aqui para baixo, esse pedaço do A, não foi carregado. Né? Carreguei só o começo dele, só a parte mais de cima dele, vamos pensar assim. Então, carreguei parcialmente porque a memória RAM não cabe essas informações. Só que, além disso, qual que é o problema quando eu penso no exemplo aí da memória virtual? Em um HD, a taxa de transferência, alguns HDs aí chegam no máximo a 100 MB de taxa de transferência. Esse 100 MB é de pico, transferência de pico, a velocidade máxima no pico. Ou seja, não é constante essa velocidade de 100 MB. Ela vai entre 80, 90, 70, diminui de acordo com a transferência que você está fazendo. Então, a velocidade máxima é o 100 MB. Só que o que pode acontecer? Se você tem um exemplo aqui, um processo que precisa carregar 1 GB da memória RAM para o HD, usando essa taxa de transferência máxima de 100 MB, demoraria 10 segundos de jogar do HD para a memória RAM, aqui no caso. Jogando do HD para a memória RAM, você vai jogar da RAM para o HD também, mesma coisa. Só que a cada vez que eu faço uma troca desse tipo aqui, RAM para HD, isso daí pode ser feito no escalonamento. Ou seja, lembra quando eu comentava lá, a cada 0,1 segundo eu executo um processo. Então 0,1 para o Word, 0,1 para o Excel e aí por diante. E a cada 0,1 segundo desse pode ser necessário fazer essa troca. Então pensa que a cada 0,1 segundo eu tenho que fazer uma troca desse tipo, que pode levar um tempo muito grande e vai afetar o meu desempenho. Então que eu preciso usar a memória virtual, né? Para não ficar fazendo essas trocas aí de 1 GB a todo momento. Para fazer isso daí, de novo, é usado a ideia de você ter a memória virtual usando o HD e quebrar esse pedaço em partes. Então aí eu costumo mostrar aqui, na verdade eu costumo desenhar no quadro essas representações, né? Mas como está nas aulas remotas, é que eu representei isso no Excel para ficar mais fácil
para ver. Né? Então, como se eu tivesse aqui o meu HD, né? Aqui o HD com 31 posições, e a memória física, a memória RAM, com menos posições. A memória RAM é menor do que o seu HD. O HD, você vai ter as páginas da sua memória virtual. Então, ele é dividido em linhas aqui. E na memória RAM é chamado de molduras de páginas. Então, essas posições são as molduras de página. Esses valores aqui que eu coloquei, de A até o Z, depois 2A, 2B, 2C e aí por diante, são como se fossem os dados que estão armazenados na memória aqui nessas páginas, no HD. Essas informações pode ser de um processo só, coloquei aqui como processo X, ou pode ser de vários processos diferentes. Como se do A até o E é um processo, aqui também é outro processo, aqui também, e aí por diante. Ou pode ser um processo só, ou vários processos. O que acontece? É gerada uma sequência de acessos a hora que você está executando esse processo aqui. Então é como se eu estou executando esse processo e eu preciso acessar o dado A. Como se essa informação aqui fosse um dado que esse processo está trabalhando e eu estou executando esse processo, eu preciso dele agora. O que eu preciso fazer? Carregar ele na memória RAM. É a mesma ideia. Meu mouse acabou. Meu mouse acabou a pilha. Deixa eu só um minutinho, só achar uma pilha aqui. Já acabou. Pronto, eu vou trocando aqui, mas então a ideia da memória virtual é você estar executando um processo e esse processo você vai precisando de dados diferentes, que é essa representação aqui. Naquela sequência de acessos, é como se eu estou executando esse processo X e a execução desse processo X você precisa do dado A. Então, é como se eu preciso que esse dado A esteja na memória. Né? Quando ele estiver na memória, aí eu consigo fazer a execução desse processo. Para fazer isso daí, a memória física que está representado aqui, inicialmente ela estaria vazia. Né? A hora que eu solicito esses dados da memória, o sistema operacional vai precisar trazer eles do HD para a memória física. Resolvido o problema. Então, a hora que tem essa sequência de acesso, eu preciso pegar aqui do HD e jogar para a memória física. Como que é feito isso daí? Pensa no exemplo que eu comentei, acho que até numa aula presencial, já faz tempo isso daí, que eu falei do caso do mapa de CS que é carregado parcialmente, como se eu tivesse aqui, quarto 1, quarto 2, quarto 3, quarto 4, e aí por diante, aqui sala, cozinha, garagem, e aí vai. Né? Como se essas posições aqui fossem cômodos de uma casa, certo? E eu estou executando esse processo, pensar num jogo aí como se fosse um CS da vida, e eu preciso que o mapa do A, do quarto 1, esteja na memória. O que eu tenho que fazer? Carregar ele aqui numa posição da memória. Né? Então o A tem que jogar isso daí. Quando o dado que eu quero acessar, que é o A, não está aqui, isso acontece uma falta de página. Porque a página que eu estou solicitando aqui, que é o A, não está armazenado na memória RAM. Então eu preciso ir no HD buscar isso daí. Então eu vou como se fosse executar essa sequência de acessos aqui e contar quantas faltas de página teve e quantos acertos teve. Então, quero acessar o A, ele não está aqui, marco uma falta de página. Preciso pegar o A e jogar para cá. Eu tem algoritmos para ver onde eu vou colocar o A aqui, né?
Mas os livros de sistemas operacionais não entram nesse detalhe. Alguns livros, já vi em alguns materiais mais técnicos específicos falando sobre isso. O que a gente pode fazer? Pegar o A e jogar numa posição qualquer aqui. Acessei o dado A, que é como se fosse o quarto 1, depois ele vai para o K, que pode ser um outro cômodo. É como se o seu personagem estivesse indo para um outro cômodo da sua casa e ele precisa que esse cômodo K esteja na memória RAM. Não está aqui, mais um acerto, mais uma falta de página, coloco o K em uma posição qualquer aqui. Depois vai para o M, né? Outro acesso, o M não está aqui, 3 falta de página, coloco o M em uma posição qualquer. De novo, estou escolhendo aleatório. Depois vai para o B. O B não está aqui na memória RAM, então mais uma falta de página, pego o B e jogo numa posição qualquer. Depois tem um acesso aqui, ó, ao A. Né? O dado A já está aqui. Né? Então antes, quando não estava o dado que eu quero acessar aqui, era uma falta. Agora que o dado já está, é um acerto. Por que acerto? Porque ao precisar acessar o A, ele já está aqui na memória RAM, eu ganho em velocidade. Porque toda vez que eu tenho que vir aqui na memória virtual buscar esse dado, demora porque o HD é mais lento. Então é um acerto esse quinto acesso aqui, ó, ao A. Porque ele já está na minha memória física, já está na minha memória RAM, eu consigo acessar ele mais rapidamente. E aí continua, né? L. O L não está aqui na memória RAM. Mais uma falta de página. Marco ele aqui numa posição qualquer. Depois do L tem o R. Não está aqui também. Mais uma falta de página. Opa, deixa eu colocar ó, é 6. Mais uma falta de página para o R. Coloco numa posição qualquer. O K, aqui de novo, ó. O K já está aqui. Se o dado já está aqui, é um acerto de página. Acessei ele. Depois do K, tem o B. Também já está aqui. Mais um acerto de página. Depois tem o C. C não está aqui. Mais uma falta de página. Então foi esse C. Preciso colocar o C em alguma posição. Coloquei aqui. Depois ele acessa de novo o C. Então, aqui já está o C no segundo acesso. Mais um acerto de página. Então, isso daqui é como se fosse a sequência de acessos que um processo está fazendo com os dados dele na memória. Lá na aula passada eu falei que memória virtual você carrega parcialmente o processo na memória. Então, eu só carreguei aqui os dados que eu preciso de acordo com a sequência de acesso. Como se o personagem estivesse andando aqui nesses cômodos, à medida que ele vai em um cômodo, ele precisa que o cômodo esteja na memória RAM. Falta de página quando o dado não está aqui, acerto quando ele já está aqui. Então, se é acerto de página e o dado já está aqui, eu acesso direto da memória RAM. Falta de página é pior, porque eu preciso vir no HD buscar essa informação. Só que vai chegar o momento aqui que a memória RAM vai estar cheia, né? Então, vamos supor aqui, o A e o B já está ali, o C está aqui, D, E, F, G, o H, I, K, o K já estava aqui em cima, né? Ó, então, não, K, colocar um L, L já está lá em cima, M, também já está lá em cima, N, K, A, B, B, isso aí que não está. Então é como se eu estivesse preenchendo isso daqui com sequência de acessos. O que vai acontecer? Uma hora essa memória aqui vai estar cheia. Né? Essa memória aqui estando cheia, se eu tiver um novo acesso, que seria isso, né? Pensa que é um novo acesso, depois de preencher tudo isso daqui, não contabilizei as faltas de páginas aqui, mas depois de preencher tudo isso, tem um novo acesso aqui à posição J. O que precisa acontecer aqui nesse momento? Se fosse preencher tudo isso, tem um novo acesso a essa posição J. O que precisa acontecer?
Vamos ver se vocês estão acordados aí, ouvindo o que eu estou falando. A hora que encheu isso daqui, e eu preciso de um novo acesso, preciso do J. O J não está aqui. É uma falta de página, mas o que eu tenho que fazer antes? O que eu tenho que fazer para carregar o J na memória RAM? Só swap, aqui não, swapping seria se eu carregasse todo esse processo aqui, ó, na memória RAM. Não é o swapping, aqui a gente está falando de memória virtual. Por que eu coloquei até processo X? Falei que poderia ser isso daqui só de um processo, dividir isso daqui em vários processos. Se a memória é virtual, quer dizer que eu posso carregar parcialmente esses processos na memória, e foi o que aconteceu. Esse processo inteiro não está na memória RAM, certo? Swapping seria, eu tenho isso daqui um processo, pego todas essas posições e jogo para cá, enquanto eu estou executando esse processo, todas vão estar aqui. Terminou, jogo todas de novo para cá, certo? Aí seria de forma diferente. Esse processo aqui eu não consigo carregar ele de forma inteira na memória, certo? Eu preciso fazer isso daqui, né? Abrir um espaço na memória, tirar alguém de lá, certo? Vai fazer uma abstração? Não entendi. Pergunta. Eu preciso tirar um desses elementos daqui, certo? Para quê? Para dar lugar ao novo acesso que eu quero. Né? É como se você está com todas essas coisas na memória e você precisa carregar uma nova coisa, um novo dado. Joga fora alguém, certo? Isso é o algoritmo de substituição de página que faz isso daí. Né? Aí tem vários algoritmos de como fazer isso, certo? Só voltando para cá primeiro aqui para os slides. Então fala lá, ó, que a representação da memória virtual é de página, essas páginas vão estar na memória física, quando eu referencio eu tenho que ir lá buscar isso daí. Aí, na representação do livro aqui, deixa eu achar o desenho, ele usa a mesma representação, ó, isso daqui é o meu HD, isso é a minha memória. Só que a representação dele aqui, ó, cada posição é como se ele usasse o tamanho em real mesmo. Ele usa 4K aqui de tamanho para representar uma página virtual. E a esses 4K você joga aqui para a memória normalmente. Costumo representar de um em um ali para ficar mais fácil para entender. Né? Então aqui ele só está descrevendo o que eu comentei aí. E para ver quem que eu vou jogar fora, voltando para cá, para ver quem desses daqui eu vou jogar fora, é utilizado aqui uma tabela para ajudar a descobrir quem que eu vou jogar fora, né? Que é o que é chamado aqui de TLB, ou Buffer para tradução de endereço, para ver quem que você vai jogar fora. Né? Nessa tabela você vai ter algumas informações referente a esses dados, que seria, para cada uma dessas posições aqui, eu vou ter uma coluna aqui a mais, por exemplo. Eu vou ter aqui uma coluna indicando, vou chamar de coluna aqui, uma coluna a mais aqui, indicando informações sobre cada uma dessas posições para ajudar a descobrir quem eu vou jogar fora, certo? Então, essa representação aqui, o algoritmo de substituição vai analisar essas posições e essa coluna a mais para descobrir quem eu vou jogar fora. Né? Aí, depois que entra aqui nos algoritmos de substituição de página, que é onde eu cheguei lá. Tem vários algoritmos aqui explicados no livro. Uma ideia, qual que seria o ideal? Um algoritmo ótimo para funcionar? Seria adiar o máximo possível a falta de página. Né? Então, o ideal seria que o sistema operacional fizesse isso daqui. Adiasse o máximo possível a falta de página. Ou seja, o ideal seria, quando eu quero acessar um novo dado, que ele já esteja aqui. Mas não tem como o sistema operacional saber isso daí, porque essa sequência de acessos depende como se fosse de como o seu personagem no processo ou no jogo está andando. Então não depende do sistema operacional
e não tem como o sistema operacional saber qual posição que eu vou acessar daqui para frente e já deixar essa posição para cá. Né? Por isso que fala aqui que esse algoritmo não é implementável, não é possível você ter algo desse tipo aqui. Então, esse algoritmo ótimo seria o caso de eu ter, para qualquer sequência de acessos, 0 falta de páginas e todos são acerto de página. Então, não tem como você ter algo desse tipo aqui. Outra coisa que eu não comentei aqui, esqueci, aqui eu tenho 11 letras, quer dizer que eu tenho 11 acessos. Se eu tenho 11 acessos, 7 mais 4 tem que dar 11 também, certo? Então, o ideal seria ter um algoritmo ótimo desse daqui, mas não é implementável, não é possível, porque depende da execução do processo e não tem como o sistema operacional saber o que o usuário vai fazer com o processo na hora que eu abro. Não tem como o sistema operacional saber o que eu vou fazer com o meu personagem dentro do jogo, lá pensando nessa ideia do mapa. Né? Mas isso daí, esse algoritmo é usado como medida de desempenho. Ou seja, quanto mais próximo eu tiver desse algoritmo ótimo, melhor é o meu funcionamento. Aí, para explicar esses conceitos aí de algoritmos de substituição de página, vou usar essa representação aqui, ó, exercício 1. Né? Esse arquivo aqui do Excel ainda não está ali no estúdio, mas eu vou atualizando ele aqui, vou mexendo nele enquanto eu vou explicando, e depois eu vou colocar esse algoritmo ali no estúdio para vocês. Né? Então aqui, ó, mesma representação, só diminui o tamanho. Então eu tenho aqui HD com 8 posições, de 0 a 7, memória RAM com 4 posições, de 0 a 3. E eu tenho uma sequência de acessos. Né? Aqui, diferente do anterior aqui, que a sequência de acesso estava pelas letras, essa sequência de acesso aqui está pelas posições. Né? Isso é um exercício do livro. Né? Ele está no final do conteúdo aqui de algoritmo de substituição de página, tem esse exercício, né? É um exercício, cadê? Aqui, ó. Né? Tem esse exercício aqui, que eu coloquei o mesmo enunciado aqui, ó. Né? Então, se o algoritmo FIFO, né, é utilizado com 4 molduras de página, as páginas na memória RAM, 8 páginas virtuais, HD, quantas faltas de páginas e quantos acertos vai ocorrer com essa sequência de referência, né? Se os quadros estão inicialmente vazios. Ou seja, ele está usando um algoritmo de substituição de página, que é o FIFO, e ele quer saber quantas faltas de páginas e quantos acertos acontecem. O que eu preciso fazer? A mesma ideia com essa sequência do que eu fiz no exemplo anterior aí, certo? Então, aqui, quero acessar a posição 0. 0 é o A. O A não está aqui. Uma falta de página. Posso colocar o A em qualquer posição. 1, foi ali. Quero acessar o 1. O 1 é o B. Não está aqui. Mais uma falta de página. Vou colocar em qualquer posição. Quero acessar o 7. 7 é o H. Não está aqui. Mais uma falta de página. Vou colocar ele aqui. Quero acessar o 2. 2 é o C. Não está aqui. Mais uma falta de página. Sim. O que o algoritmo FIFO vai fazer? Aí o FIFO é escolhido usando o FIFO, que é um dos algoritmos possíveis para ver quem eu vou jogar fora no próximo acesso. Né? Foi 4 acessos. Quem eu vou jogar fora agora para trazer o D, que é o novo cara. Pelo FIFO, é uma fila, né? Na sequência, quem que eu coloquei primeiro aqui? Ó? Vou colocar aqui do lado. Né? Primeiro eu acessei o dado 0. 0 é o A. Então a primeira linha que eu preenchi foi essa daqui. Depois eu acessei o 1. O 1 é o B. Segundo. Depois eu acessei o 7. 7 é o H. Terceiro. E depois eu fui para o 2, que é o C. Quarto. Quem que eu vou jogar fora pelo FIFO? Vamos ver se vocês estão acordados aí. Estão ouvindo. Quem eu jogo fora pelo FIFO aqui, de acordo com essa sequência? 1, né? Opa. Ó, alguém falou 1 aqui, deixa eu ver se é isso mesmo. Né? Então, qual que é a ideia? É uma fila. O primeiro cara que chegou é o primeiro que vai sair, certo? Então, ó, agora eu estou mostrando esse acesso aqui, ó, que é o 5.
certo? Acesso à posição D. O D não está aqui. Se não, o D não está aqui. Se o D não está aqui, é uma falta de página. Mas a memória RAM está cheia e eu preciso jogar fora alguém. Quem eu vou jogar fora é o primeiro cara que chegou. Então, apago o A para colocar o D. E agora eu tenho que atualizar essa posição aqui, né? O D foi o quinto cara que chegou aqui, certo? Aí continua, né? O D era o 3, quero acessar o 2. O 2 é o C, já está aqui. Então, é um acerto de página. Depois eu quero acessar o 7, também já está aqui. O 7 é o H, mais um acerto de página. Depois eu quero acessar o 1. O 1 é o B, também já está aqui. Mais um acerto de página. Pois o 0 é o A. O A não está aqui. Acontece mais uma falta de página. Quem eu vou jogar fora? O menor valor dessa coluna aqui. Ó, né? Então é o segundo. Jogo fora o B para trazer o A. E o último, acesso à posição 3. 3 é o D. Já está aqui. Mais um acerto de página. Então, o FIFO, você precisa manter um controle desse tipo aqui, ó. Saber quem você preencheu primeiro para jogar fora o menor número da sua lista aqui, certo? De novo, ó, a lista anterior tinha 11 números, 11 acessos na sequência. Aqui eu tenho 10. Se eu tenho 10 acessos, tem que ter 10 na soma desses dois valores aqui, certo? Então, o FIFO é um algoritmo possível para fazer isso daí. Outro algoritmo possível é o LRU. Os slides aqui, ó, o LRU, deixa eu achar, LRU aqui. LRU é feito no hardware, né? Ele usa uma matriz N por N, né? Essa matriz depende da quantidade de posições que você tem aqui. Então, aqui eu tenho 4 posições, de 0 até 3. Eu vou precisar dessa matriz auxiliar aqui para descobrir quem eu vou jogar fora pelo LRU, certo? Para preencher essa matriz, toda vez que uma moldura for referenciada, quer dizer, toda vez que você colocar ou acessar alguma coisa em uma dessas posições aqui, eu preciso pegar todos os bits da linha onde eu estou acessando e marcar como 1, todos os bits da coluna e marcar como 0. Então, voltando para cá, vou apagar essas informações aqui, vou preencher agora a memória física aqui, só que vou fazer usando o LRU para preencher isso daqui, certo? Então, a mesma sequência de acessos, né, que é o exercício. Ele pergunta se o algoritmo FIFO é usado, quantas faltas e quantos acertos, repita esse problema para o LRU. Né? Então, memória RAM inicialmente vazia, eu preciso preencher aqueles acessos. Acesso à posição 0. 0, que é o A, não está aqui. Uma falta de página. Vou colocar o A aqui na posição 2. Aí, o LRU fala que a cada vez que você acessar uma posição na memória RAM, então estou acessando a posição 2. Eu venho aqui na matriz, posição 2. Ele fala aqui. Linha preenchida, tudo como 1. Então, eu estou acessando na posição 2. Pego a linha 2, 1 em toda a linha. Coluna 2, tudo 0. Sempre nessa ordem. Linha, depois coluna. Então, isso para o A. Vou para o próximo acesso. O próximo acesso é o B. O B não está aqui. É uma falta de página, então. O que eu faço? Preciso colocar o B em qualquer posição. Vou escolher a primeira aqui. Coloco o B na posição 0. Atualizo a matriz aqui. Se eu coloquei o B na posição 0, linha 0, tudo 1, coluna 0, tudo 0. E aí vai. Quero acessar o H, é o 7. Não está aqui. Mais uma falta de página. Coloco o H em qualquer uma das duas posições. Vou colocar embaixo. Acessei, usei o H aqui na linha 3. Linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. E quero acessar o 2, que é o C.
não está aqui, mais uma falta de página, colocar o C na última posição. Coloquei o C na posição 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Agora que o algoritmo, agora que eu vou usar essa tabela para ver quem eu vou jogar fora. Essa tabela é para descobrir quem eu vou jogar fora a hora que tiver tudo cheio. Então, foi os 4 primeiros acessos aqui, ó, foi 4 faltas de páginas. Aí, de novo, ó, continuando, quero acessar a posição 3. 3 é o D. Não está aqui. Mais uma falta de página. Agora eu tenho que ver quem eu vou jogar fora. Pelo algoritmo do LRU, agora eu vou usar essa tabela para ver quem eu vou jogar fora. Eu vou jogar fora a linha, no caso 0, 1, 2 ou 3, que tiver o menor número binário. Né? Então aqui, 10, 1011, 0 e 10, 10. Menor número binário aqui é a linha 2, quer dizer que você vai jogar fora a linha 2. Para colocar o D, que era o próximo acesso aqui, ó, que era acesso à posição 3. E aí eu continuo. Próximo acesso é o 2. 2 é o C. Já está aqui. Um acerto de página, então. Quando mesmo que ele já está aqui, quer dizer que o sistema operacional está acessando essa posição da memória, está referenciando essa posição da memória. Mesmo nesse acesso, aí eu preciso atualizar para cá. Então, acessei o C, que é a linha 1, pego a linha 1, coloco 1 em toda ela, coluna 1, 0 toda ela. E aí vai. Foi o acesso ao 2, que era o C, agora é o 7. 7 é o H. Já está aqui também, ó. Né? Então, é um acerto de página. Acessei a posição 3, linha 3, tudo 1, coluna 3, tudo 0. Depois do 7, 1. 1 é o B. Já está aqui também, ó. Certo? Acessei, se o B já está aqui, mais um acerto 3. Acessei a posição 0 aqui, linha 0, tudo 1, coluna 0, tudo 0. Depois do B, acessar a posição 0. Posição 0 é o A. Não está aqui. Se não está aqui, é uma falta de página. Está cheio. Quem eu vou jogar fora? Qual que é o menor valor? Qual que é o menor número? 111, 10, 0, 110. Menor número, 0. Vou jogar fora a linha 2, D, para trazer o A, que era o novo acesso, que era o 0 aqui. Se eu coloquei o A na posição 2, atualizo a posição 2. Linha 2, tudo 1, coluna 2, tudo 0. Opa, coloquei na coluna 1, né? Ó. Eu estou acessando a linha 2. Então eu tenho que atualizar a coluna 2. Deixa eu só ver aqui. Aí. Linha 2, ó. Tudo 1, coluna 2, tudo 0. Né? Isso pro 0 aqui. E o último é o 3. 3 é o D. Não está aqui. Mais uma falta de página. 7. Quem eu vou jogar fora? Menor número binário. 101, 0. Então já vai esse daqui, ó. Já vai ser esse. 1000 alguma coisa, 100. Então vai ser a linha 1. Joguei fora para trazer o 3, que é o D. Coloquei o D na linha 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Certo? 7 e 3. Lembra que a soma tem que dar 10. Né? Então, o LRU usa essa tabelinha aqui, essa matriz, para ver quem você vai jogar fora cada vez que você precisa, cada vez que acontece uma falta de página, certo? Segundo o algoritmo aí. Para explicar os outros algoritmos ali, aí tem um outro exemplo aqui, né? Tinha comentado aqui nos slides que o sistema operacional usa uma tabela, que é esse TLB aqui, para auxiliar a descobrir quem ele vai jogar fora. Para o FIFO e para o LRU, você não precisa dessa tabela, né? Você vai preenchendo aqui normalmente.
Os outros algoritmos, aí precisa de uma outra tabelinha aqui que pode ser representada desse tipo, né? Então aqui é uma outra configuração, 8 posições na memória virtual, que é o HD, 4 posições na memória RAM. Só que além dessas 4 posições, eu tenho aqui 4 colunas relacionadas a cada linha dessa daqui, certo? Então a linha 2 você tem esses valores para essas outras colunas aí. Esse exercício já seria uma pergunta diferente, ele não quer saber quantas faltas e quantos acertos teve. Ele quer saber qual página eu vou jogar fora. É como se ele fala aqui, ó. O computador tem 4 molduras de página, memória RAM, e 8 páginas virtuais. O tempo de encarregamento, as informações para cada uma dessas páginas aqui estão nessa tabela. E eu tenho um novo acesso. Né? É como se aqui está A, B, D e G, eu tenho um novo acesso e eu preciso vir buscar o dado aqui. Quem eu vou jogar fora por cada um desses algoritmos. Né? Cada algoritmo pode jogar fora um elemento diferente, certo? O FIFO dá para representar ele desse jeito aqui. Né? Essa coluna aqui de carregado representa um valor, um tempo, a hora que ele foi carregado. Ou seja, é como se, vou apagar esses valores aqui. Esses valores aqui é relacionado a tempo. Então, tempo 110 é menor do que cada um desses outros. Então, quer dizer que no tempo 110 foi carregado alguma informação nessa página. Depois do 110, 126. No tempo 126, coloquei alguma informação. O que foi os valores aqui, ABC, é irrelevante, né? Mas no tempo 110, coloquei alguma coisa nessa posição. No tempo 126, nessa outra. Tempo 140, aqui. E tempo 230, esse. Então, quem que eu vou jogar fora pelo FIFO? Qual dessas posições aqui que eu jogo fora? Vamos ver aí vocês entenderam a ideia. Quem eu jogo fora pelo FIFO aqui? Né? O 110, né? O D ali, ó, 3, né? Página 3. Então, a resposta do exercício aqui, qual página será trocada pelo FIFO? Página 3. Né? Só ver isso daqui. Né? Isso aqui representa o tempo. Um outro algoritmo que pode ser utilizado, eu explico esses algoritmos aqui fora de ordem, né? Mas vamos falando deles aí. Um outro algoritmo que pode ser utilizado é o algoritmo que é chamado de segunda chance, que é uma modificação do FIFO que usa o bit R. Esse bit R que está representado aqui é como se fosse, ou ele vai valer 0 ou ele vai valer 1, e ele vale 1 se faz pouco tempo que eu acessei essa página. Então, por exemplo, o A foi carregado no tempo 126, mas depois desse tempo 126, ela já foi acessada, porque o bit R está marcado como 1. O B foi carregado na 230, mas não foi acessado depois da posição. Quer dizer, o B foi carregado na posição que B. O H foi acessado no tempo 230 e já faz tempo que ele não é acessado. Então, o referenciado indica faz muito tempo ou faz pouco tempo que a página foi acessada de novo, certo? Então, 0 no referenciada indica que a página já não está sendo mais acessada. 1 indica que a página está sendo acessada. Então, qual que é a ideia do segunda chance? Que é essa modificação. Ele vai seguir a mesma representação do FIFO, só que vai ver o bit R. Se o bit R é 1, você vai para o próximo. Você não vai jogar fora esse cara. Então, como aqui, a página que eu jogava fora era a página 3 pelo FIFO, que é essa daqui, o algoritmo segunda chance vai ver o bit R. O bit R dele é 1. Então, o que ele vai fazer? Em vez de jogar fora esse, ele vai para o próximo segundo FIFO. O próximo segundo FIFO, se eu fui pelo tempo 110, agora eu vou para o 126. Só que o bit dessa página aqui também é 1. Então eu vou para o próximo, 140. Bit R é 0. Então, pelo segunda chance, quem eu vou jogar fora é a página
2. Por isso que ele fala, ó, modificação do FIFO. Você vai pelo tempo. 110. Bit R é 1, vai para o próximo. 126. Bit R é 1, vai para o próximo. 140, bit R é 0, é esse que você vai jogar fora. Se você passar aqui por todas as páginas e todas tiver o bit R 1, você vai voltar do início, aí você já vai jogar fora o primeiro, certo? Então, pelo segunda chance, a página que você vai jogar fora é a página 2, certo? Outro algoritmo, NRU. Aqui. NRU usa agora bit R e bit M, né, para cada uma dessas páginas. O bit R indica que a página foi referenciada, bit M indica que a página foi modificada. Então aqui, referenciada a mesma coisa, 1 indica que faz pouco tempo que eu acessei essa página, 0 indica que já faz tempo que eu acessei essa página aqui. Bit M de modificado indica aqui, ó. 0 quer dizer que desde que você carregou o A da memória virtual para cá, para a memória RAM, eu não modifiquei o dado A. Para o F, mesma coisa, ó, bit M de modificado está 0. Então quer dizer que eu não mexi no dado F. Os outros dois que o bit M aqui está 1, é como se fosse, ó, no tempo 110, carreguei o D, essa posição, e coloquei ele aqui. Só que essa posição foi modificada, é como se eu colocasse aqui DD. Mudei o dado, que antes estava aqui na memória virtual, eu mudei ele enquanto eu estou processando. Por isso que o bit M é 1. Mesma coisa com o H. Carreguei o H da memória carreguei o H do HD para a memória RAM e modifiquei ele, representar como sendo 2H aqui. Então, o bit M dele está 1. Então, o algoritmo NRU vai usar esses dois campos aqui para ver quem você vai jogar fora, certo? Aí o NRU, não usado recentemente aí, ele vai procurar classes usando bit R e bit M. É como se eu fizesse uma tabelinha aqui, ó, R e M. Essa tabela eu vou representar as classes segundo esse algoritmo do NRU, e eu vou procurar alguém de uma classe mais inferior. O que é uma classe mais inferior? Você tem classe 0, 1, 2, 3. Classe 0 seria alguém que tem o bit R 0, bit M 0. Classe 1, 0 e 1. Classe 2, 1 e 0. Classe 3, 1 e 1. Então, a classe, o número da classe aqui tem a ver com o número binário nessa tabela. O que o algoritmo vai fazer? Vai procurar, primeiro, ver se tem alguém com bit RM 00. Não tem ninguém com 00? Vê se tem alguém 01. Não tem ninguém com 01? Vê se tem 10. Se não tem, vê se tem alguém com 1. Certo? Então, as classes. Preciso olhar bit R e bit M. Estou olhando aqui. Quem que eu vou jogar fora pelo NRU? Tem que ver se tem alguém aqui que tem 00. Já tem um aqui de cara, ó, né? Esse elemento aqui é classe 0. Então, eu vou jogar fora ele, certo? Página 2. Vamos supor que não tivesse, vou colocar aqui só 00. Se esse elemento aqui fosse, por exemplo, 01, o que eu ia fazer? Procura alguém aqui da classe 0. Classe 0 seria 0, 0. Não tem nenhum. Procura alguém da classe 01. Tem esses dois aqui agora. Certo? Se os dois são 01, ou seja, aconteceu um empate nessa classe, né? O que você vai fazer? Você vai ver por quem entrou primeiro. Ou seja, você veria aqui, ó, 140, 230. 140 entrou primeiro. Então joga fora o 140. Né? Sempre para desempatar isso daí, você vai usar o FIFO. Certo? Então aqui é 0, 0. Então o NRU usa essas classes. E o último aqui do exercício, ainda lá nos slides ainda tem mais. O último é o LRU, que é o da tabela. Né? Aqui, ele
ele tem não tem essas informações aqui do que está preenchido, mas ele só fala esses dois campos. O momento que foi carregado, o tempo que foi carregado esse algoritmo, e tem uma outra coluna aqui que fala última referência. Então, para preencher aquela tabela que eu mostrei no exemplo anterior, eu preciso usar esse carregado. Então, é como se, no tempo 110, precisei trazer alguma coisa aqui da memória virtual para a posição 3. Colocar lá. Se eu acessei a posição 3, mesma coisa. Ó. Linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. No tempo 126, coloquei alguma coisa na posição 0. Vou colocar o B. Se eu coloquei na posição 0, linha 0, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. No tempo 140, coloquei alguma coisa na posição 2. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. E no tempo 230, alguma coisa na posição 1. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Além disso daqui, essas páginas podem ter sido referenciadas depois que foram carregadas para a memória RAM. Então é como se no tempo 110 eu peguei o A e joguei aqui para a memória RAM, mas no tempo 285 eu acessei ele de novo. Então eu preciso pegar esses valores aqui de última referência e processar eles atualizando a tabela. Sempre em ordem. Qual que é o menor valor? 265. Então, no tempo 265, acessei de novo essa posição. Se eu acessei de novo a posição 1, atualizo aqui. Linha 1, tudo 1. Coluna 1, tudo 0. Depois do 265, 270. No tempo 270, acessei de novo o C. O C está na linha 2. Linha 2, tudo 1. Coluna 2, tudo 0. 270, 285. Acessei de novo o B, 0. Linha 0. Linha 0, tudo 1. Coluna 0, tudo 0. E o último, 285. Linha 3. Se eu acessei de novo aqui, linha 3, tudo 1. Coluna 3, tudo 0. Foi todos os acessos, tempo de carregado, última referência, agora eu vejo quem eu vou jogar fora. Né? Ou seja, menor número binário de novo. 110, 0, 100 e 1110. Ou seja, você tem um 00 aqui. Né? Esse valor aqui ó, é o menor número binário. Quem o LRU vai jogar fora? Página 1. No LRU não dá empate, né? Usando essa ideia de preencher a linha e depois a coluna, tudo 1 na linha, tudo 0 na coluna, não vai ter empate seguindo essa representação aqui, certo? Então, esse exercício aqui pedia desses 4 tipos de algoritmos de substituição de página, certo? Nos slides ainda tem alguns outros aqui, certo? Então, ó. Ótimo que não é implementável. O NRU, que é o das classes, aqui. O FIFO, é uma lista, uma fila, no caso, né? O segunda chance, que é uma modificação do FIFO. Outro algoritmo, substituição relógio. Isso daí vai usar uma fila circular, né? Uma lista circular. Qual que é a ideia? É como se cada uma daqui, ele representa cada uma dessas páginas aqui, e eu vou analisar o bit R das páginas. Né? Eu tenho que achar o bit R sendo 0. Como se, vamos pensar que todas essas páginas aqui, ó, esse número desenhado do lado é o bit R dela. Né? E essa daqui só que tem o bit R 0. O que o algoritmo do relógio vai fazer? Ele está apontando para essa posição que é o C. Analisa o bit R dela. O bit R dela é 1. Quando o bit R de uma página é 1, ele zera o bit R. Zerou o bit R, vai para o próximo. Vem para cá. Bit R é 1, zera e vai para o próximo.
zera e vai para o próximo. Zera, vai para o próximo. Aqui é para ser um 0. Zerou. Achei, ó, esse daqui, bit R, é 0. Então eu vou jogar fora o J, segundo essa representação aqui. Então ele é uma lista, é uma fila como se fosse um FIFO, né? Vai ter uma ordem aqui, qual que eu vou colocar primeiro ou segundo, como que vai estar à disposição desses elementos aqui, né? Ó, A, B, C, D, E e aí por diante. Você vai ter uma ordem parecido com o FIFO, pode não ser a mesma, e você vai analisar o bit R dessas posições. Se o bit R é 0, você remove a página. Não é 0, se é 1, zera e vai para o próximo. Certo? O LRU, que é o da tabela, LRU esse da tabela ali da matriz, realizada no software. Certo? O LRU também, ele pode ser utilizado no... Opa, falei ao contrário, né? LRU da tabela, acho que eu falei software. LRU da tabela da matriz é realizado no hardware, certo? Mas o LRU também pode ser utilizado via software, né? Via software, você vai ter um contador para cada página. Aí eu vou ter uma representação desse tipo aqui, ó. Vou mostrar no primeiro, nesse primeiro. Né? Contador, como se eu tivesse aqui, ó. 4 valores aqui nesse contador aqui, ó. Aí é como se esse contador indica que essa página 0 foi acessada 5 vezes. As 5 vezes não precisa ser do B. Pode ser do B, depois acessar o F, depois ir para o C, depois ir para o B de novo e de novo C. Acessei 5 vezes essa página. Então ele contou 5 vezes. O que o LRU em software faz? Usa esse contador. O menor valor é que você vai jogar fora. Ou seja, acessei 5 vezes essa posição 0, 4 a 1, 2 a 2 e 7 a 3. Qual que é o menor valor para o contador? 2. Quem você vai jogar fora? Essa posição. Certo? Então, LRU em software usa esse contador. Menor valor possível, se joga fora. Né? Qual que é o problema disso daí? Ele não esquece, esse contador nunca é zerado. Não pode chegar um momento aqui, esse contador está com um valor muito alto, e representar esse valor muito alto vai atrapalhar no processamento, porque você precisa fazendo essas contas e fazer essa comparação de qual é o menor toda vez. Então, esse problema de não esquece de nada quer dizer que esse contador nunca seria zerado. Aí, para melhorar esse desempenho aqui do LRU em software, posso fazer uma modificação, que é o envelhecimento. É um outro algoritmo que simula o LRU em software, que a cada, por exemplo, tem esse contador, ó, 5 com 4, 9, 11, 18. Vamos supor que está com 18 acessos, 19 vão como se eu acessasse o E, então subiu aqui para 5. E 20, acessei aqui o B, 8 para cá. O LRU em software, que é o envelhecimento, que é o aging, ele poderia falar, a cada 20 acessos, reseta tudo isso daqui. Ou seja, volta tudo para 0. Então, por quê? Por causa do problema que ele falou aqui, ó, que é não esquecer de nada, que é os valores desse contador aqui poder ficar com muito alto e começar a dar problema para você descobrir qual que é o menor. Então, o envelhecimento, ele zera esses valores quando você precisa disso daí. Certo? E os dois últimos aqui, que é o conjunto de trabalho, aí ele precisa fazer uma pré-paginação. Paginação é a ideia da memória virtual, que é tentar carregar parcialmente isso daí, só que dependendo de como você vai fazer, não tem como o sistema operacional prever. É a ideia de não tem como o sistema operacional saber qual cômodo eu vou para ele carregar antes na minha memória. Então, é um impossível, mas você precisa ter essa pré-paginação. E o WS Clock, que é um outro algoritmo aí, vai usar uma lista circular e o bit R, parecido com o relógio, só que ele vai usar aqui também a idade da página, como se fosse quanto tempo a página está
sendo utilizada, certo? Então, olha, só voltando ali no começo dos algoritmos, a hora que ele descreve todos, cadê? Aqui, ó. Aqui tem 8 algoritmos, né? 3, 6 e 8. Só que ele fala aqui, por exemplo, do NRU, só tem descrito aqui uma vez, né? Que é esse daqui. Só que o NRU pode ser feito no hardware, no software e o envelhecimento. Então, aqui ele descreve como sendo um algoritmo só, mas na verdade tem 3 modificações, certo? Então, tem mais algoritmos aqui, além daqueles lá. E no final, ele mostra aqui um resumo, né? Um resuminho dos algoritmos aqui, ó, né? Tem até um comentário, né? Ó. Ótimo, NRU, FIFO, segunda chance, e aí por diante. Né? Tem esses resumos. Depois tem aqui os 2 exercícios que eu resolvi no Excel, né? O primeiro e o segundo aqui, ó, que começa o segundo, finaliza o segundo exercício aqui. Aí, aqui nesse arquivo do Excel aqui, deixa eu até... Esse aqui pode apagar. Nesse arquivo do Excel aqui, que eu já... Deixa eu até fazer o upload aqui já primeiro. Volta... Então, ó, colocando o arquivo lá para vocês, certo? E nesse arquivo já tem essas outras 2 abas aqui, ó. Exercício 1, versão 2, exercício 2, versão 2. Mas esses 2 aqui vai ficar para amanhã, certo? Como hoje passou um pouquinho aí, o horário normalmente até umas 10 nossa aula, já passou um pouquinho. Como passou um pouquinho o exercício, a tarefa da aula de hoje não é esses daqui. Esse daqui tá aqui, mas a gente vai resolver ele amanhã, certo? Tarefa de hoje aqui, ó, algo bem simples. Resumir o conteúdo da aula de hoje em um parágrafo. Né? Escrever um parágrafo relacionando o conteúdo da aula de hoje e tentando dar um resumo do que a gente viu hoje, certo? Então, o exercício aqui, só resumir isso daí, pode postar direto aqui como resposta. Né? Lógico que essas respostas, por mais que é um resumo, não vai ser uma igual da outra. Você não vai esperar o primeiro cara postar aqui, copiar e colar. Né? Cada um faz o seu resumo aí. Certo? Aí amanhã a gente vem e mexe com os 2 mesmos exercícios aqui, versão 2 e versão 2, só que daí mudando algumas coisas aqui, fazendo uma ideia um pouquinho diferente. Certo? Alguma dúvida? Conteúdo de hoje aí, ó. Eu acredito que mostrando no Excel aí fica mais fácil para ver, né? Esses exemplos aí em tempos normais aí eu estaria desenhando isso daí no quadro, né? Fazendo essa tabelinha aí no quadro, mas em vez de ficar rabiscando no PowerPoint, prefiro fazer aqui no Excel, fica mais fácil para entender. Beleza? Então, ó, finalizar a gravação aqui, já atualizo o link